pessoal, bom dia. Nós vamos iniciar agora, né, a nossa mesa História e Verdade em Disputa, aqui, né, no nosso 7º Festival de História de Diamantina. Quero agradecer, né, ao Américo, a toda a equipe, né, que organiza esse evento, agradecer a Vitória, né, a todo mundo, né, que se empenha em construir, né, um festival de história, pela importância do festival, e agradecer também, né, pelo convite para estar aqui junto com essas duas, né, professoras, essas duas pesquisadoras maravilhosas, que é a professora Letícia Maria Costa da Nóbrega Cesarino, um nome chique, né? Por favor, professora. E a professora Caroline Silveira Bauer. Bom, já tem aqui, né, no folder do evento, né, uma pequena apresentação das duas, mas eu quero reforçar um pouco isso aqui, já que, né, é importante, né, marcar os espaços e dizer que tem pessoas extremamente comprometidas com a história, com a pesquisa histórica, com a pesquisa antropológica, né, e trabalhando temas e debatendo temas que são tão caros à nossa sociedade, né, que é a questão da verdade em disputa dentro de um contexto de negacionismo, né, um contexto que a gente chama de pós-verdade, de ascensão aí das extremas-direitas. Então, isso é muito importante. Então, a professora Letícia, ela é doutora em antropologia pela Universidade da Califórnia. Ela é professora no Departamento de Antropologia e no programa de pós-graduação em Antropologia Social da Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente, ela é assessora especial em Educação e Cultura em Direitos Humanos no Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. A professora Letícia, ela tem pesquisa nos temas de antropologia digital, cibernética e teorias de sistemas, plataformização, neoliberalismo, desinformação. Ela tem diversos trabalhos publicados. Eu vou destacar aqui o livro O Mundo do Avesso, Verdade Política na Era Digital. E, dentre os diversos artigos que ela tem, eu vou citar um que também, né, é referência nos meus cursos de História do Brasil Contemporâneo, porque eu sou professora de História do Brasil Contemporâneo, que é Bolsonarismo sem Bolsonaro, públicos antiestruturais na nova fronteira cibernética. E, esse ano, ela já publicou, junto com outros autores, 2 artigos muito interessantes. Um deles é Representações meméticas de nós e eles, humor e discurso de ódio em chats do Telegram, e Métodos Mistos para a Antropologia Digital, um relato de experiência sobre a análise de grupos bolsonaristas na plataforma Telegram. Eu confesso, Letícia, que eles estão separados para leitura. Ainda não os li, mas estou muito interessada, já está lá. Né, a professora Carolina Silveira Bauer, né, uma grande colega de trabalho, de pesquisa. Ela é doutora em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mesma universidade em que ela atua atualmente como professora no Departamento de História e no programa de pós-graduação em História. A professora Caroline, ela integra o Laboratório de Estudos sobre os Usos Políticos do Passado, que é o LUPA. Ela é uma das principais historiadoras da geração dela, que desenvolve pesquisas sobre as ditaduras de segurança nacional no Cone Sul. Ela, né, destacadamente, ela pesquisa os temas sobre representação de passados traumáticos, elaboração de políticas de memória, usos políticos e públicos do passado e educação em direitos humanos.
Eu vou destacar aqui 2 livros, né, dentre os inúmeros trabalhos da Caroline, que são referência para a historiografia do Brasil contemporâneo. Geralmente, os meus alunos leem, né, que são Brasil e Argentina, ditaduras, desaparecimentos políticos, desaparecimentos e políticas de memória, e Como Será o Passado? História, Historiadores e a Comissão Nacional da Verdade. Além disso, ela tem vários artigos, e esse ano ela publicou um artigo que eu recomendo fortemente a leitura, porque ele é excelente, que eu já li, já integrei no programa de Brasil Contemporâneo, que é Jair Messias Bolsonaro e Suas Verdades, o negacionismo da ditadura civil-militar em 3 proposições legislativas. Bom, é com essas 2, né, grandes pesquisadoras que nós estamos aqui para conversar um pouco sobre essa questão da história e da verdade em disputa. Então, eu vou deixar, né, com elas agora. Primeiro, vamos começar pela professora Letícia, na ordem que aparecendo, depois, professora Caroline. Então, obrigada. Obrigada. Gente, eu quero também começar, não podia deixar de começar, parabenizando a organização do evento, o Américo, o Juliano, que me indicou, eu já fiquei sabendo que foi ele que me indicou, porque é um evento de muita qualidade, é a primeira vez que eu venho, né? Muita qualidade de conteúdo, mas, ao mesmo tempo, um evento muito aconchegante, né? A gente se sente em casa, então, quero agradecer mesmo, né, o convite, e, embora eu seja mineira, é a primeira vez que eu venho em Diamantina, e fiquei encantada com a cidade também. Então, obrigada por essa oportunidade. Bom, eu pensei em abordar bem diretamente o tema da mesa, e eu acho que vai dar um diálogo bom com a Carol também, mas não quero me estender muito, porque eu gosto do debate, né? Acho que a gente vai ter tempo para o debate, não vai? Isso, porque várias cabeças sempre pensam melhor que uma, né? Mas, então, puxando alguns temas aqui, a partir do tipo de análise que eu fiz junto com essa equipe, esses artigos que foram citados são também coautorados por estudantes de graduação, colegas do Laboratório de Humanidades Digitais da Federal da Bahia, que é uma fronteira relativamente nova na antropologia, que é trazer a antropologia para o campo das humanidades digitais, né? Eu sei que a história até já tem uma inserção até maior que a antropologia nesse campo, mas eu acho um tipo de pesquisa fascinante, assim, que também ilumina esses fenômenos do negacionismo, da extrema-direita, de uma forma um pouco diferente do que a antropologia mais convencional. Então, eu queria trazer aqui alguns pontos analíticos para a gente pensar, mas quero também chegar um pouco mais no concreto, né, em termos de como o negacionismo historiográfico, ou, não sei, eu não trabalho muito a categoria negacionismo, né, porque eu acho que é um pouco mais perverso que isso, porque se fosse um negacionismo frontal, seria até mais fácil de enfrentar. Mas eu vou tratar aqui um pouco com um exemplo mais concreto, como a gente vê essa colonização da esfera pública, essa colonização das formas de produção de conhecimento por essas forças que eu chamo de antiestruturais no meu livro, mas que está associada aí a essa linha política, mas não apenas, né? A questão da produção, da verdade, da produção do conhecimento, ela foi muito afetada por essa colonização da vida pelas plataformas, né? E aí a verdade tanto historiográfica, mas, na verdade, em todos os campos, inclusive o campo científico mais hard também, que eu analiso nos capítulos do meu livro, a questão da pandemia, do tratamento precoce, né? Tem uma estrutura epistêmica bastante peculiar e a gente precisa entender como ela funciona para pensar as melhores formas de estar fazendo esse enfrentamento, que é onde eu quero chegar aqui no final da minha fala. Bom, como antropóloga do digital, eu trabalho dentro de um paradigma que chama ecologia da mente, que é ligado a um antropólogo ciberneticista chamado Gregory Bateson, que foca nas relações humano-máquina, né? Ou seja, que é bem interessante para pensar a questão da produção da verdade hoje, porque, né, ou seja, olhar como que essa interação cada vez mais íntima da gente com os nossos celulares, com os aplicativos, né, vai mudando o próprio tecido social e as formas de estar produzindo e entendendo explicações sobre o mundo dessas formas distorcidas que
a gente qualifica como desinformação, como negacionismo, etc. E, embora eu não seja historiadora, eu me interesso muito pela questão da temporalidade, essa discussão, porque da forma como a gente, né, e eu falo isso com base nessas pesquisas que a gente fez, principalmente desses públicos extremos dentro do aplicativo Telegram, né, junto com essa equipe das humanidades digitais, a questão da aceleração temporal, ela me pareceu muito central para estar explicando vários desses fenômenos, desses efeitos sistêmicos, né, da plataformização, inclusive no que diz respeito à questão da produção da verdade, né? Essa hiperaceleração, né, eu vou tentar aqui resumir um pouco um argumento que ele é um pouco complexo, mas parece que o autor que eu vou referenciar aqui já foi até trazido numa das mesas, que é o Mark Fisher, que tem esse livro sobre o realismo capitalista, né? E lá ele traz um conceito que eu acho interessante para pensar, por exemplo, o revisionismo historiográfico. Eu vou tentar focar nisso aqui, porque são vários tipos de revisionismo que eles fazem, né? Jurídico, mas, enfim, vamos focar aqui na questão da história até para ter esse alinhamento com a Carol, que ele traz a ideia de cancelamento do futuro, né? Ou seja, com o fim da Guerra Fria e a hegemonia neoliberal, que traz o que ele chama de realismo capitalista como essa incapacidade de imaginar um mundo sem capitalismo, né? Tanto que o subtítulo do livro é mais fácil imaginar o fim do mundo que o fim do capitalismo. O cancelamento do futuro seria um dos efeitos desse desaparecimento de uma utopia, né? De uma utopia alternativa ao capitalismo. E eu acho interessante a gente pensar em termos do outro lado disso, que seria um cancelamento do passado, né? Porque não é só o cancelamento de um futuro alternativo, mas isso tem como contrapartida uma forma de reler o passado que cancela, né, formas historiográficas de se narrar o passado e substitui por um outro tipo de epistemologia que eu vou tentar trazer aqui para vocês. Tem uma antropóloga chamada Jane Geyer, que ela tem um artigo importante sobre temporalidade neoliberal, né, e como a neoliberalização e a plataformização é parte disso também, ela muda a própria percepção de temporalidade das pessoas. O que ela vai dizer, assim, bem resumidamente? Que o neoliberalismo ele esvazia a temporalidade média, que é aquela temporalidade do planejamento, a temporalidade da política pública, né, e ela esvazia da ciência, né, ela esvazia essa temporalidade média e infla os dois outros extremos, que é uma temporalidade imediata, né? Então, no neoliberalismo, a gente está sempre, é o hoje, é o agora, né? A gente sente até que a gente não consegue nem acompanhar, né? A gente está sempre em dívida com nós mesmos, né? Sempre atrás. E isso no nível do indivíduo, né? Da temporalidade imediata. E o outro extremo, que também é inflado, é essa temporalidade longínqua, meio obscura, escatológica, que aparece aí de diversas formas, por exemplo, nas religiões evangélicas, uma leitura muito focada na questão escatológica do apocalipse, do fim do mundo, né? Ou seja, essa temporalidade que ela não é acessível pelas formas tradicionais da ciência ou da história, né? Ela tem um certo nível de mistério ali em torno dela também, e transpor isso para a questão epistemológica me ajudou muito a entender como e por que as pessoas estão sendo capturadas por certos tipos de revisionismo, né? E eu já vou passar aqui para o meu exemplo, mas antes também pontuar, né, uma outra autora que chama Wendy Chun, que ela tem esse argumento sobre temporalidade e plataformização, porque um argumento que ela vai fazer é que a plataformização produz ou joga o social no que ela chama de uma temporalidade de crise permanente, né? Ou seja, essa instabilidade contínua, um pouco paradoxal, né? Onde um estado de exceção vira permanente, né? Então, essa seria um pouco a base material desse tipo de epistemologia que eu vou estar falando aqui, através desse exemplo de revisionismo histórico. Eu vou estar trazendo aqui, usando como exemplo, porque eu também não escolhi estudar revisionismo histórico, mas quando você está estudando esse tipo de público, isso inevitavelmente aparece, né? E eu não sou pesquisadora desse campo especificamente, mas tem muitos trabalhos bons sendo feitos sobre canais, produtoras, institutos alternativos que trazem essa explicação alternativa que propõe a rever o que era consensuado, pactuado dentro da história científica, né, dentro da academia,
em torno de vários temas. A ditadura é um deles, eu acredito que a Carol vai estar falando isso, que ela é a especialista nessa linha, mas também a questão da escravidão, a questão indígena no Brasil, né? E eu estou falando aqui, obviamente, do maior representante ou protagonista desse tipo de revisionismo, que é a produtora Brasil Paralelo. Às vezes a gente fica até um pouco assim, hesitante de falar o nome, porque às vezes chega a notificação extrajudicial, a notificação judicial já aconteceu comigo, não foi da Brasil Paralelo, até não tem tanto essa prática, né? Só em casos mais extremos. Mas é assim que eles agem também, isso faz parte, enfim, dessa ecologia nova, epistêmica, que está emergindo aí com a Brasil Paralelo e vários outros canais, né, menores que propõem essas visões alternativas da história. E não só da história, né, porque agora eles estão entrando no nicho do revisionismo legal jurídico, né, inclusive desconstruindo a Lei Maria da Penha de uma forma muito forte. Não sei se vocês estão acompanhando. E o último vídeo deles, né, documentário, foi contra as universidades. Semana passada, não sei se chegou para vocês, não chega muito para a gente, mas chega para um monte de gente, né? A gente começa até a sentir isso dentro de sala de aula, né? Na medida em que os estudantes começam a trazer essas visões alternativas e contestar dentro de sala de aula o padrão, né, historiográfico, científico, etc. Uma coisa que eu acho interessante do Brasil Paralelo, e pensando em termos do que seria essa epistemologia dos extremos inflados, né, que o argumento da Gaia para a temporalidade a gente pode estar fazendo, na verdade eu faço no livro para a questão epistêmica, né? Ou seja, você esvazia essa temporalidade média da pesquisa historiográfica, que vai traçar essa linearidade entre o presente e o passado, de forma metodológica, né, revisão por pares, toda essa estrutura de produção de conhecimento da ciência que não se aplica ao caso desse revisionismo alternativo, né? Então, uma das coisas que me chama a atenção, por exemplo, no revisionismo do colonialismo, da história colonial brasileira, é que a narrativa deles produz quase como uma conexão pessoal do espectador, por exemplo, com a forma como eles releem a questão dos bandeirantes, por exemplo, né? Então, é quase como se fosse uma autoajuda, sabe? E aí a gente chega onde a Carol também vai chegar, que é a questão dos negacionismos, por exemplo, do Holocausto, etc., que é um fenômeno paralelo na Europa, e aqui se reproduz num negacionismo da ideia de que a escravidão foi ruim, né? E de que os bandeirantes, por exemplo, eles fizeram o que eles puderam, né, no momento histórico deles. Eles são os nossos descendentes e a gente tem que se orgulhar deles como um país mestiço que nós somos, né? E a gente não tem dívida com os descendentes das pessoas escravizadas, com os descendentes dos indígenas que foram massacrados, etc. Então, esse cancelamento da dívida histórica acaba sendo um efeito, né, desse tipo de revisionismo. Gente, para as pessoas, isso meio que tira um peso, sabe? Tira um peso e reverbera politicamente, por exemplo, na própria campanha do Bolsonaro em 2018, na ideia, por exemplo, de que políticas de inclusão são privilégios. Então, por exemplo, política de cotas, né? Esse revisionismo ele é uma das bases, né, da contestação de políticas de inclusão desse tipo, né? Porque é uma história, é uma narrativa histórica que tira o peso, né, dessa dívida, e para as pessoas viverem hoje, isso para o senso comum hoje, né, no realismo capitalista, isso faz muito mais sentido. Então, é quase como se fosse um tipo de autoajuda, tem um elemento de autoajuda importante ali nesse revisionismo também que eu quero notar aqui. Agora, caminhando para o final, e já pensando um pouco em ações práticas de enfrentamento, que aí a gente pensa, né, pensar nessa topologia do negacionismo na internet, mas que tem, enfim, reverberações offline também. Porque a Brasil Paralelo ela não está nem no extremo, né, que seria ali, por exemplo, os grupos fechados de Telegram, onde você tem, por exemplo, grupos abertamente racistas, né? Isso a gente tem até um dos artigos sobre isso. Mas ela também não está no centro do sistema, porque ela não segue, né, os padrões, as metodologias, etc. Então, ela está ali no que eu gosto de chamar de camada de recrutamento,
né, porque ela disputa, de certa forma, com a escola, com a ciência, com a academia, mas não com os mesmos meios. Ela corre por fora, inclusive com muito financiamento, no caso da Brasil Paralelo, mas mesmo os canais menores, eles correm por fora, porque existe essa camada de soberania paralela hoje, que são as plataformas, e que o próprio poder público tem pouca incidência sobre ela. Então, essa camada de recrutamento, ela é a mais importante, né? Porque o público extremo, ele já está meio perdido, né? E a gente tem que ver esse caminho, pensando no ecossistema como um todo, de como pessoas comuns, né, são recrutadas para, eventualmente, estar num Telegram ali, num grupo abertamente racista, né, com um revisionismo da ditadura, pedindo intervenção militar, que a ditadura foi ótima, toda aquela história que a gente sabe. Então, olhar, né, o negacionismo como uma ecologia distribuída, né, porque ele não é igual o antivacina, lá, o tratamento precoce. A posição mais extrema, ela é só uma ponta desse ecossistema, né? A nossa chance está em intervir no meio do caminho, né? Quando a trajetória de desconfiança na ciência, de desconfiança no professor de história, né? Antes dela se radicalizar, porque uma vez que ela se radicaliza, é muito difícil você reverter, né? Então, como competir nessa camada de recrutamento onde está, por exemplo, uma Brasil Paralelo? Porque a Brasil Paralelo está na superfície da internet. Eles não têm um discurso extremo. E, não obstante, elas vão, né, incutindo nas pessoas uma desconfiança, um discurso conspiratório light, né, mas que vai afastando as pessoas do centro do sistema, que é onde está o jornalismo, a ciência, onde nós estamos, né, e aumenta a probabilidade dessas pessoas serem, inclusive, radicalizadas em camadas, aí sim, mais fechadas da internet. Então, é muito difícil, né, porque é isso, os nossos meios são outros, são os meios convencionais, os meios deles são né, esses outros, esse outro método, mas também onde eles se situam dentro da ecologia de mídia que a gente tem hoje. Tem pouca gente competindo com eles nessa camada onde eles estão. A Brasil Paralelo, por exemplo, ela não compete diretamente com a escola. A escola não compete com a Brasil Paralelo, né, porque ela não tem, né, os mesmos meios. Então, quem está competindo com a Brasil Paralelo na camada de recrutamento? Onde ela atua? Praticamente ninguém. A gente tem canais de história, né, que fazem, enfim, um contraponto. Recentemente teve o projeto Brasil Parasita. A gente até trouxe no evento que a gente organizou em Brasília no mês passado, trouxemos o Kenji do canal Normose, que é um dos que organizou um movimento articulado de vários comunicadores, influenciadores progressistas dentro do YouTube, para se antecipar ao lançamento de uma produção da Brasil Paralelo. E o insight é um bom insight, né, no sentido de que comunicadores sozinhos não conseguem fazer frente, porque, né, é uma máquina. A Brasil Paralelo é uma máquina, inclusive, com muito dinheiro sendo colocado por trás. Mas essa intuição de que só um ecossistema articulado é capaz de começar a fazer frente a eles. Então, isso é um dos pontos. E um outro ponto que eu quero trazer, uma outra possibilidade, né, é essa que a gente até andou conversando ali com algumas pessoas, que é interceptar eles no território offline, ou, enfim, o offline não existe, né? Porque tudo é o online e o offline sempre, mas, assim, intervir na desinformação, intervir na construção do negacionismo e nesse recrutamento direto nas comunidades, né? E aí a gente precisa do intermediário confiável, né? E, infelizmente, para muitas pessoas, o cientista, o professor, o jornalista não é mais esse intermediário em quem ele deposita sua confiança social. Muitas vezes é o pastor, muitas vezes é um parente, muitas vezes é alguém que, né, que condensa, né, explicações sobre o mundo fora de uma estrutura escolar ou de uma estrutura acadêmica, né? Então, chegar nesses intermediários que estão direto ali no território, né, é uma das formas que a gente tem de estar fazendo essa interceptação. Então, por exemplo, lá no Ministério, e eu já vou caminhando para o final, uma das coisas que a gente está fazendo é justamente estar trazendo esses comunicadores que, de certa forma, fazem educação em direitos humanos, embora não necessariamente com essa terminologia, mas que eles passam para os seus seguidores visões de mundo que são condizentes com uma visão de direitos humanos. Então, por exemplo, a gente estabeleceu uma mesa de diálogo com pessoas da comunidade gamer, né? Porque os territórios online, as comunidades online, são um desses territórios da camada de recrutamento,
onde a extrema-direita tem muita entrada, por exemplo, na comunidade gamer, mas você tem ali intermediários, né, streamers, comunicadores, gamers, que têm uma visão próxima à nossa e que têm vontade de estar fazendo essa disputa ali num campo que é muito hegemonizado, né, por um pensamento de direita. Então, como que a gente traz essas pessoas para conversar? É possível a gente fazer uma política pública para fortalecer esses intermediários? Porque eles que estão na internet, o Estado não pode estar na internet, eu acho que nem deveria estar dentro da internet monitorando, né? Então, a gente precisa desses parceiros que já estão lá e que já influenciam visão de mundo, explicações historiográficas, os outros, junto aos seus seguidores, né? Uma outra camada de recrutamento muito importante é essa das igrejas, né? E aí não é, né, a gente precisa de aliados, tudo bem, todo mundo fala, não, tem o Henrique Vieira, mas não é exatamente esse tipo de vamos colocar assim, pastor progressista que vai fazer esse trabalho de disputa no recrutamento, né? A gente precisa estar identificando pessoas que muitas vezes nem pode não ser um pastor, pode ser alguém que tem uma comunidade de oração, né, dentro de casa, mulheres, enfim, que estão insatisfeitas, de certa forma, e aí eu referencio esse fenômeno dos desigrejados, né, que é algo que está sendo identificado pela pesquisa, porque tem uma hegemonia muito grande numa leitura extrema da Bíblia, uma leitura de direita, e não necessariamente, né, aqueles fiéis ali coadunam com isso, mas muitas vezes eles saem e não tem para onde ir, né, porque não tem uma visão alternativa ali, uma liderança alternativa logo à mão, mas elas existem, eu acho que tem um potencial muito grande ainda da gente estar articulando, identificando, fomentando de novo esses intermediários que são nossos aliados potenciais, mas com quem a gente não conversa, né? Porque são essas pessoas que falam aquela língua, né? Não adianta eu chegar numa comunidade dessa com uma narrativa escolar sobre educação em direitos humanos, né? Não existiria, né, uma narrativa teológica, bíblica de direitos humanos, que fala essa gramática teológica, mas que não sou eu que vou fazer, não é você, mas é aquele intermediário que já fala essa língua que está lá, que é esse aliado potencial que ainda não foi, né, não foi reconhecido, não foi valorizado, não foi. Então, enfim, são questões difíceis, né, se a gente pensa em termos de política pública, mas eu acho que assim não tem outro caminho, né? Se a gente não fizer essa disputa na camada de recrutamento, eles estão jogando sozinhos em muitos desses espaços intermediários, né? Então, queria, enfim, terminar colocando essa questão, né? Que eu sempre bato nessa tecla. Camada de recrutamento é onde a gente não está pregando para os convertidos, né? É onde a gente tem que chegar. Tem uma colega da Secretaria-Geral que usa a ideia de públicos ariscos, né? Que, direitos humanos já, né? Mas essas pessoas ainda podem ser interpeladas, ainda podem ser convencidas, mas precisa de uma outra linguagem e precisa de aliados nos territórios existenciais dessas pessoas que seriam capazes de levar uma mensagem de direitos humanos, de levar uma mensagem de democracia nos termos dele, né? Então, eu quero terminar deixando essa mensagem como um desafio para todos nós, né? Estamos pensando como fazer esse enfrentamento. Obrigada. Obrigada, Letícia. Depois nós vamos abrir, né, para discussão, mas agora nós vamos ouvir a Caroline. Caroline, por favor, fica à vontade. Bom dia, pessoal. Bom dia a todas, todos e todes. Eu estou super emocionada, enfim, subi aqui no palco e fiquei emocionada. Eu sou professora há 20 anos, mas acho que eu estou super nervosa aqui de falar também. E quero iniciar minha fala falando um pouquinho por que dessa emoção e desse nervosismo. Vou tremer um pouquinho aqui também, porque nós, no Rio Grande do Sul, passamos por situações muito difíceis recentemente, e para a gente poder sair do estado está bem difícil. Eu demorei 48 horas para chegar até Diamantina, mas cheguei e, para mim, é muito feliz estar presente num público ampliado, poder falar também sobre questões que são muito caras para nós, historiadoras e historiadores, embora falar sobre negacionismo, para mim, é difícil. E é difícil porque nós tivemos quase 1 milhão de mortos em função da Covid e como resultado dessa questão do negacionismo. E, desculpa, vou me emocionar aqui.
E, enfim, sofri consequências diretas disso, assim, parte desse tremelique aqui, dessa respiração ruim, são consequências da Covid também. Então, eu acho que é uma coisa que nunca vai ser perdoada e nunca vai ser esquecida também. Eu acho que a gente tem que lutar em questões disso. E também me sinto, queria dizer, e agradecendo a organização do evento também, de ter sido muito bem recebida e falar sobre essa importância de ser bem recebida numa conjuntura em que professoras universitárias têm sido diretamente atacadas pelas suas práticas de ensino, professores universitários também, principalmente nós que trabalhamos com temas sensíveis. Então, falar sobre essas temáticas dentro das universidades virou um perigo e nós temos sido muito atacados em função disso. E aí, receber essa acolhida mineira aqui, enfim, é de aquecer o coração, e eu queria agradecer muitíssimo. Sei que eu não sou Alberto da Costa e Silva, nem imagino ser, mas espero ser disputadíssima nas próximas sessões e do FISH, e que eu esteja aqui presente também mais vezes, tá? Keila, eu vou pedir um favor para ti, porque realmente eu estou bem... Tu pode passar para mim os slides? Obrigada. Obrigada. Vou pedir apoio aqui em função disso. Eu sou a Caroline, então, sou integrante do Laboratório de Estudos sobre os Usos Políticos do Passado e sou professora na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu vou começar a nossa conversa sobre o negacionismo histórico Isso, perfeito. Começando com uma charge de um cartunista gaúcho, o Iotti, que circulou muito em 2014, uma charge que dizia por mais aulas de história para essa gente, muito em função das manifestações sociais que haviam pedindo a volta dos militares no poder, né? A volta da ditadura militar e a volta do AI-5. Eu esqueci de comentar isso, né? Eu sou uma pesquisadora da temática da ditadura civil-militar brasileira, mas não pesquisava negacionismo. Eu comecei a pesquisar o negacionismo em função do bolsonarismo e em função também das condições que se colocaram para nós. E eu trouxe essa charge para a gente começar a nossa conversa, porque eu acho que ela nos desperta um questionamento que eu acho que é primordial, se é realmente mais história que está faltando para essa gente, ou se são algumas outras coisas. E se são algumas outras coisas, que outras coisas são essas para além de história? Porque história é uma disciplina que ela está presente na educação básica, uma disciplina obrigatória, presente em todos os anos da educação básica. E aí a nossa questão que falta é o que está acontecendo, então, que a história não está fazendo o que nós achávamos que ela deveria estar fazendo. E aí, será que os problemas são das professoras, dos professores, ou será que é o problema que a história não tem toda essa capacidade de transformação que nós achávamos que ela é? E o perigo é da gente achar que a culpa ou a responsabilidade é das professoras e dos professores, é nós colocarmos mais responsabilidade ainda em pessoas que já são responsabilizadas por inúmeras outras questões. E a minha fala, então, aqui ela vai se basear a dizer que talvez não é só história que está faltando algumas outras coisinhas mais. E o meu argumento principal é que o negacionismo ele não é meramente um problema da história. Ele é um problema público e cívico, e que nós precisamos, então, de soluções coletivas e soluções no âmbito público de enfrentamento. O fato da Letícia estar presente dentro do Ministério e contribuindo em ações de enfrentamento em relação a isso é uma política pública para enfrentamento a essas narrativas. Mas nós precisamos de ainda mais essa presença e esse enfrentamento. Por favor. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre negacionismo histórico. Pode passar mais um. E a minha fala vai ter 3 momentos diferentes. Eu vou passar bem rapidinho por elas para que a gente tenha bastante tempo de debate, tá? Pronto. Então, as minhas reflexões são um pouco sobre a comunicação no âmbito da história. Então, aquilo que o Américo estava falando antes, o que a gente está fazendo dentro da academia, por que não chega, ou como que chega perante um público mais amplo, um público ampliado, não necessariamente acadêmico. O negacionismo, então, como um problema historiográfico, mas também político, e alguns possíveis encaminhamentos que não são necessariamente soluções. Eu acredito que, se nós tivéssemos soluções, seria realmente excelente, né? ou respostas imediatas e rápidas,
mas são algumas práticas que têm sido adotadas, que têm sido feitas e têm tido resultados, então, interessantes em relação a esse enfrentamento. Obrigada. Mais uma, então. E os dados que eu vou trazer para vocês em relação a esse alcance da comunicação em história são dados retirados de um relatório da ONU, né, o História sobre Ataque, sobre o Negacionismo do Holocausto e Distorções nas Redes Sociais. É um relatório de 2022 e que nós, infelizmente, não temos dados correlatos para pensar no Brasil isso. Então, esses são dados coletados de forma internacional, tá? E são sobre o Holocausto, então, mas nos ajudam a pensar e como que é esse processo de existir uma significativa produção historiográfica sobre o Holocausto, de nós termos determinados consensos sobre o Holocausto e, ainda assim, nós temos uma quantidade muito grande de negacionismo sobre esse tema. E eu começo com um dado que, quando eu tive acesso a esse relatório e eu li, me chocou profundamente, que é 49% do conteúdo sobre o Holocausto que circula no Telegram é de teor negacionista. Isso significa, então, que pessoas que acessam canais e listas de difusão pelo Telegram, em se tratando do Holocausto, 50% do conteúdo dessas pessoas é um conteúdo negacionista. Isso é um dado chocante e nos revela uma predileção por redes de comunicação rápida. Então, a difusão pelo Telegram ela é extremamente rápida. E isso que eu estou falando se soma muito ao que a Letícia estava dizendo anteriormente sobre essa aceleração e essa ideia dessa difusão muito rápida desse conteúdo, que é muito diferente, por exemplo, se cada uma de nós três resolvêssemos responder a uma dessas narrativas negacionistas, a nossa resposta não circularia com a mesma velocidade que esse discurso negacionista circulou. Pode passar, Keila, por favor. E aí, em relação a algumas outras redes, nós temos, então, a essa presença também de discursos negacionistas. No Facebook, um pouco menos, no Instagram, menos ainda, no TikTok, muito mais, e no Twitter, finado Twitter, né, finado X, finado não sei o quê, mas nós tínhamos um conteúdo muito maior de disseminação dessas informações também. E aqui eu quero fazer uma observação em relação a esses dados sobre os tipos de negacionismo e distorção, porque eu não vou entrar nessa discussão com vocês, depois nas perguntas, se vocês desejarem, a gente pode fazer um aprofundamento, mas a ideia de, quando a gente fala em negacionismo, nós não estamos falando necessariamente na ideia de negar determinado fato. Então, dizer o Holocausto não ocorreu, ou a ditadura civil-militar brasileira de 64 não ocorreu. Nós estamos falando de uma série de estratégias retóricas que, de certa forma, distorcem ou falseiam a realidade, não necessariamente negando ela, mas, de alguma forma, se descompromissando com uma verdade possível de determinados fatos, né? E aqui, então, nós temos esses tipos de negacionismos circulantes sobre o Holocausto nessas redes, né? Nós temos a negação, mas nós também temos a celebração, a deslegitimação, a culpabilização e a equiparação. Todas essas são são expressões de negacionismo, tá? Então, a gente deve compreender o significado de negacionismo de uma forma mais expandida, de uma forma mais ampla do que meramente a negação de determinada realidade. E como que isso acontece? Como que isso opera, né? A gente tem a negação propriamente dita, então dizer que não aconteceu, mas nós temos, então, a celebração de dizer que o Holocausto foi importante, foi primordial para determinadas, enfim, questões. A deslegitimação, que geralmente acontece em relação às vítimas, né? Dizer, como é que a gente pode acreditar numa determinada pessoa? Essa pessoa tem determinado interesse em fazer essa narrativa e tudo mais. Ou a sua culpabilização. E, por fim, a equiparação, que é uma estratégia retórica muitíssimo utilizada, inclusive na ditadura brasileira de 64, que é dizer, mas a ditadura brasileira matou 460 pessoas, mas e a Argentina que matou 30 mil?
Mas e o regime de Cuba, que matou 3 milhões? Mas e a União Soviética, que matou 30 milhões? E a gente sempre, dessas formas equiparativas, vai dissolvendo, então, o assunto que estava sendo tratado, né? Então, nós falamos um pouco sobre o conteúdo, né? Então, o conteúdo do negacionismo não é um conteúdo único, exclusivamente de negação, e nós temos formas diferentes como isso aparece, né? Então, através de códigos e metáforas, através dos memes, essa forma cultural, né, bastante contemporânea que nós temos a partir dos apitos de cachorro, que são determinadas sinalizações, sinais muito sutis que aparecem em determinadas falas, e que daí acionam determinadas comunidades, né? E que são essas sinalizações também. Como problema historiográfico e político, daí eu já queria trazer, então, o debate para a nossa realidade aqui no Brasil. E, como eu falei anteriormente, nós não temos dados significativos, nós não temos dados, como essa pesquisa da Unesco, para entender essa circulação do negacionismo dentro do Brasil, né? Nós conversávamos informalmente ontem no almoço, que, em função dessas redes que existem, né, desses observatórios e das formas de acompanhamento da circulação desses negacionismos, nós coletamos dados que são dados ou sensíveis, no sentido de serem privados, né, das pessoas, ou de serem de propriedade das plataformas das quais a gente utiliza. Então, é muito difícil trabalhar com esses dados e realizar pesquisas como essas, né? Mas eu trouxe uma pesquisa de uma série histórica do Datafolha, que é uma pesquisa que eu julgo maravilhosa. É uma série histórica feita desde 1989 pelo Datafolha, que é uma pesquisa chamada Democracia e Ditadura, na qual o Datafolha faz uma série de perguntas para um público específico, questionando sobre as percepções sobre democracia e ditadura nessas diversas conjunturas. E aí eu trouxe alguns resultados da pesquisa feita em junho de 2020, não é a última dessa série histórica foi agora em outubro de 22, mas trago alguns dados dessa pesquisa de junho de 2020, então, em função de nós estarmos numa conjuntura de pandemia e de onde outros negacionismos estavam circulando na sociedade brasileira, né? E aí a pergunta feita pelo Datafolha é: houve ou não houve uma ditadura no Brasil durante o regime militar? E aí a pergunta com maior score entre sim e não é sim, sim, houve uma ditadura. Não fica com um número muito pequeno, mas olhem o não sei. E esse não sei é realmente o que nos preocupa. E aí esse gráfico faz relação com a charge do iate lá no início da minha fala, né? Perguntando assim, não sabe por quê? Não teve aula de história sobre isso? A culpa é da história? Ou quais outros lugares que a gente aprende que houve uma ditadura no Brasil em 64? Né? Será que é só na aula de história que a gente fala sobre isso? Ou tem outros conhecimentos de história circulando na sociedade e que poderiam propiciar esse entendimento, né? Uma outra pergunta em relação aos direitos humanos, né? Então, como que é a percepção pública sobre direitos humanos? Surpreendentemente, a resposta é: devem valer para todos, é a resposta que mais ganha, né? A resposta que nós temos um número mais significativo. Mas nós temos também um número que não é pequeno em relação não devem valer para os criminosos, que retrata, de certa forma, aquela compreensão que direitos humanos só para humanos direitos, né? Então, para criminosos não valeria a pena a existência de direitos humanos. Por favor. E essa aqui é a pergunta xodó, que eu trabalho bastante com ela, junto com as minhas turmas, é em relação a se as pessoas conhecem, mesmo que só de ouvir falar, o que foi o AI-5. E aí é muito parecido que as pessoas conhecem ou não conhecem o que é o AI-5. E aqui o não sei, ele é bem pequenininho. E por que essa pergunta, para mim, ela é muito interessante? Porque quando nós falamos sobre a ditadura, e eu pediria para vocês pensarem nas imagens mentais que vêm a vocês quando a gente fala sobre a ditadura, os acontecimentos da ditadura, talvez o AI-5 seja um desses eventos que é mais reiteradamente
dito e existente sobre a ditadura, ainda que as pessoas não saibam o que foi o AI-5, quais suas consequências e tudo mais, mas falar AI-5 já é quase uma ideia muito colada com a ditadura, né? Então, isso significa que as pessoas têm noção e têm uma ideia de que circula um conhecimento sobre o AI-5. Tem alguma coisa que é dita, que é falada, que é reiterada pelo AI-5, que de alguma forma circula na sociedade, que às vezes não precisa ser necessariamente pela escola. Então, nós temos outras formas das pessoas se alimentarem sobre a história da ditadura que não é pela escola. E aí eu acho que essa pesquisa, de certa forma, traz um indício disso. E, por fim, aqui dentro dessas partes dos gráficos, depois eu vou trazer agora alguns exemplos de negacionismos para vocês. Vou poupá-los dos negacionismos do Bolsonaro, tá? Enfim, eu estudei isso, são realmente muito violentos e eu vou poupá-los em relação a isso. Eu trouxe alguns outros de um outro período, porque eu acho que é importante daí também trazer isso. Mas esse gráfico aqui foi um gráfico retirado de uma ferramenta do Google, chamado Google Trends, onde a gente consegue acompanhar, em um determinado recorte temporal, o interesse no mecanismo de busca do Google por determinadas palavras. E esse gráfico, ele aponta o interesse ao longo de 5 anos sobre a expressão ditadura militar. E o fato, assim, nós temos alternâncias ao longo do tempo, né, desse interesse sobre ditadura, em determinadas conjunturas, geralmente por falas de algumas pessoas ou determinados episódios, nós temos um pico dentro desse interesse, mas o fato do termo, da expressão ditadura militar, estar registrado aqui como um índice de interesse das pessoas é porque ela é frequentemente buscada no mecanismo de busca. Então, a gente tem um constante acesso pelas pessoas no mecanismo de busca pela expressão ditadura militar. As pessoas podem fazer essa busca por inúmeras razões, né? E aí, quando a gente vai buscar quais são as pesquisas associadas, a gente vê que muitas pessoas usuárias, provavelmente são alunos, porque buscam ditadura militar e resumo, ditadura militar e escola e tudo assim, então querem alguma ajuda para alguma questão de estudo. Mas é um indício de que forma essa ferramenta está sendo utilizada e está sendo buscada e que assunto que está sendo encontrado ali por essas pessoas quando fazem essa busca, né? E aí agora eu vou entrar na série de exemplos para vocês e vou usar aqui exemplos só relacionados a Dilma Rousseff. E, enfim, daí vou me poupar e vou lhes poupar, enfim, para eu não voltar a tremer, me emocionar e tudo mais para falar de Bolsonaro. Vou falar sobre uma série de negacionismos vinculados à figura da Dilma enquanto ela foi presidente, então, durante seus 2 mandatos presidenciais, para justamente dizer que o negacionismo histórico da ditadura e essas práticas políticas associadas ao negacionismo são anteriores ao governo Bolsonaro no poder. O negacionismo histórico da ditadura, inclusive, ele acompanha a própria ditadura civil-militar, quando a ditadura lançava versões falsas de assassinato, de atropelamento, de homicídio, de suicídios, e quando, na verdade, isso era um falseamento das causas reais das mortes de determinadas pessoas. E esses exemplos que eu estou trazendo para vocês aqui são exemplos, então, da campanha de 2010 eleitoral. Então, numa conjuntura de disputa política eleitoral, a gente começa a observar uma série de montagens e de falsificações históricas relacionadas ao passado da Dilma, que, durante a sua juventude, foi integrante de uma organização guerrilheira, e que, em função da sua militância nessa organização, foi presa, foi condenada, passou um período foi um período detida e depois libertada. Então, aqui, enquanto na revista Época a gente tem uma exploração do passado da Dilma de uma forma mais, não sei, não gostaria de usar essa palavra, vou usar na falta de melhor, assim, mas correta, talvez curiosa, nós temos uma circulação nas redes sociais virtuais de uma série de montagens em relação à ex-presidenta, né? No caso, na primeira dessas montagens, ela como uma criminosa, né? Segurando ali uma série de um cartaz,
e uma série de ações das quais elas estariam envolvidas, e ela não participou de nenhuma dessas ações, né? Enfim, foram compiladas como uma forma de encher informação sobre ações revolucionárias que ela teria feito parte. Mas a de baixo me chama mais a atenção, porque ela utiliza um recurso visual de autenticidade, de originalidade, que é pegar um documento histórico e dizer, se está no documento, é verdade. Só que esse documento histórico não existe, ele é falso, ele é forjado, ele foi construído. E aí, então, nós temos uma vontade de verdade presente ali, que é construída ali, que não existe, que não corresponde a essa veracidade buscada. E, claro, daí, enfim, todos esses elementos que foram comentados, que estão na pesquisa da Letícia, toda essa ideia de compartilhe sem dó. Então, essa ideia faça circular e se integre dentro dessa rede de disseminação dessa informação, né? Cada um se torna responsável dentro dessa cadeia de disseminação dessas informações. Por favor. Aqui também nós temos um outro exemplo, né? Já na conjuntura do segundo governo, durante a Comissão Nacional da Verdade, que foi bastante difamada, né, por parte dos setores conservadores da sociedade brasileira, então criticando um pouco de que verdade era essa, então cadê essa Comissão da Verdade, né, dizendo que a Dilma de 68 a não, de 64 a 74, daí assassinou não sei quantas pessoas, roubou não sei quantos bancos e fez e não sei o que, e aconteceu e tal. E, enfim, que é falso, então, essas são informações falsas. Mas eu queria chamar a atenção mais para a foto de baixo, que tem esses mesmos dados que a Dilma teria matado, enfim, feito e acontecido, e tem do lado dela um fuzil, né? Colocar um fuzil, que é uma montagem. A foto original é essa foto maior, que é a Dilma dentro do gabinete da Secretaria de Economia do Rio Grande do Sul, quando ela foi secretária da Economia, e que não tem essa arma, né? E, inclusive, daí os especialistas, eu não sou especialista sobre isso, esse não é um fuzil existente no Brasil e mobilizado pelas organizações guerrilheiras, né? Então, assim, realmente ela é muito falsa. Mas tem um apelo muito grande e teve uma circulação muito grande em relação a isso também. E aí, agora, o meu último exemplo é um exemplo mais absurdo possível, né? Mas, enfim, foi algo que, com muita força, também circulou naquela conjuntura. Na época em que o Frota não era um companheiro, né? Na época que o Frota estava do lado de lá, fez essa montagem com uma foto da Dilma criança, sendo colocada, né, junto em outras crianças e de Hitler, o que era, assim, para ser, se a gente pensa, né, numa pessoa, a encarnação da maldade ou do mal, né, estaria ali, né, e a ideia de colocar a Dilma próxima a essa pessoa referendava ainda mais essa narrativa, né. O que seria absolutamente impossível de acontecer, essa foto é impossível de acontecer, e não era nem impossível porque a Dilma não estava na Alemanha durante as décadas, ela nasceu muito tempo depois do Hitler morrer. Então, assim, essa foto ela é impossível cronologicamente, mas ela é possível dentro desses universos negacionistas e, enfim, de falsificação, de distorção. E ela causa um estrago político real. Então, embora essa fotografia ela não seja real, o seu estrago político é palpável, é direto, né? E aí, vou concluir a minha fala falando em possíveis caminhos, então, em relação a isso. E aí a gente tem... Esse colorido aí não era para estar assim, mas, enfim. Nós temos, acho que, 4 saídas possíveis, ou 4 caminhos que diferentes pessoas têm buscado para o enfrentamento a essas questões do negacionismo histórico, né? Então, todas elas passam por algum tipo de educação. Então, educações do ponto de vista digital, histórica, midiática, mas também política. E isso, sendo professora, e aí acho que por isso se justifica tanto a minha emoção, enfim, meu nervosismo de estar falando sobre isso,
é que isso implica para nós, professoras e professores, se posicionar perante os nossos alunos, assim. E um posicionamento que não é um posicionamento doutrinador, não é um posicionamento partidário, não é nada disso, mas é um posicionamento em relação à noção de política, a compreensão dessa importância nossa enquanto seres políticos, né? Porque o negacionismo ele não vai ter influências ou consequências somente do ponto de vista histórico. Ele não é um problema depois para mim, quando chega na sala de aula, um aluno diz não houve ditadura. O problema é isso estar circulando na sociedade, é isso estar orientando políticas públicas, é isso ter desmantelado a Comissão de Anistia, é isso ter desmantelado a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos. É isso gerando questões concretas para a gente. Então, por mais que nós possamos observar e falar isso no nível intelectual, isso gera consequências diretas na vida das pessoas, né? Então, é preciso uma educação política, sem dúvida alguma, é preciso uma educação digital e é preciso uma educação midiática. E aí, voltando lá à charge do iote, por mais aulas de história para essa gente, não sei o quê, tá, ok, eu quero mais períodos de história mesmo, né? Enfim, eu gostaria de que os nossos colegas da educação básica tivessem mais períodos de história. Mas eu quero que essas crianças, esses jovens, eles também tenham educação midiática. Eu quero que eles também entendam como é que funcionam as redes sociais que eles usam todos os dias. Eu quero que eles entendam como é que funcionam os veículos de comunicação, a concentração da mídia dentro do Brasil. Eu quero que eles entendam uma série de outras coisas que não são só nós, professores de história. E eu acredito que só dessa forma a gente consegue enfrentar o negacionismo histórico. Gente, muitíssimo obrigada mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigada. Caroline, muitíssimo obrigada. Muitíssimo obrigada. Essa fala, né, belíssima e emocionada. Que bom que você, né, se sente acolhida aqui em Minas Gerais. Né? Para a gente é sempre muito bom receber as pessoas de outros estados, enfim. Bom, antes de abrir para as questões, eu vou fazer aqui, né, uma breve reflexão, né, que eu gostaria que a gente iniciasse o debate com essas reflexões. Dizer que, né, é muito bom estar nessa mesa, ouvir Letícia e Caroline, porque são temas que são extremamente caros a nós, né, eu como historiadora, mas a nós como cidadãos, né, enfim. Então, eu queria começar fazendo a seguinte reflexão, Letícia. E aí, né, porque você deixa claro, né, no início da sua fala que você não trata diretamente sobre essa questão de negacionismo, enfim. E você traz aí, né, e você se refere diversas vezes sobre revisionismo histórico. E a gente tem uma questão, e depois eu queria que a Carolina até falasse sobre isso, né, a gente tem uma questão na história, né, que refletindo sobre esses negacionismos, e aí a Caroline traz, né, com exemplos muito didáticos, negacionismos aqui no Brasil. Mas a gente tem essa reflexão, né, do ponto de vista histórico, sobre os negacionismos, quando eles, né, começam a ganhar, né, ganhar mesmo notoriedade, sobretudo na Europa, em relação ao Holocausto. Então, inicialmente, a lógica é que, de fato, negacionismo é negacionismo histórico, porque, pela primeira vez, foram os historiadores, né, e as historiadoras que tiveram que lidar com essa questão da negação. Tiveram que lidar intelectualmente, né, academicamente, porque os negacionismos eles sempre existiram. As pessoas realmente elas negam uma série de eventos que são, né, cientificamente provados. Eu costumo falar com os meus alunos que, né, só que estava tudo bem para a sociedade enquanto esse negacionismo era histórico. Porque quem lidava com eles eram só nós, historiadores, professores de história, pesquisadores.
Só que, de repente, ele começou a ganhar notoriedade, né, em outros âmbitos. E aí, negando, né, a Terra, né, a Terra é plana, aí o terraplanismo, aí começou a atingir outras ciências, né, que não a história. Até chegar, né, agora, recentemente, né, nessa pandemia, né, do Covid, e que o negacionismo, e, sobretudo, aqui no Brasil, ele foi devastador. Né, devastador em relação a, né, propiciar mortes assim, de, né, quase 1 milhão de pessoas em função justamente da negação da vacina. Né? Então, quer dizer, não é uma questão histórica, né, mas é uma questão da sociedade, e isso está muito bem posto. Mas, em relação à história, e aí, Letícia, a gente tem essa questão, assim, que é um debate de quem chama de revisionismo foram eles que começaram a chamar a negação do Holocausto de revisionismo justamente para se legitimar. Por quê? Nós não estamos negando, nós estamos revisando. E a revisão histórica ela é uma coisa que a gente faz o tempo todo mesmo. Né? A historiografia ela é dinâmica, então, né, a tendência é que, de tempos em tempos, a partir dos contextos, nós olhemos com o passado, a partir de outras perspectivas, e, né, possamos fazer as revisões, né, de determinadas perspectivas, enfim. Então, eu queria, né, saber de vocês o que vocês acham em relação a isso. Assim, né? Chamar, né, de revisionismo ou chamar de negacionismo, né, que é isso. Vamos chamar, né, do que é. Porque eles estão revisando o quê? E com base em quê? E aí, uma outra questão que eu quero colocar aqui, que a Caroline traz, né, é uma reflexão também que eu trago sobre, né, o que a gente está colocado aqui, é que a gente fala de... Né, a Letícia falou sobre desinformação. Né? E aí, a pergunta que eu faço, será que é desinformação mesmo? Será que é desinformação? Porque, e é uma reflexão que a gente faz de, às vezes, né, essa última imagem que você coloca aí da Dilma, próxima ao Hitler, realmente é muito engraçada e a gente não tem como não rir disso. Só que, durante muito tempo, a gente ficou rindo das coisas que essas pessoas fazem. Né? A gente ficou debochando dessas pessoas. E eu sempre falo com uma coisa de uma meia-culpa, porque, intelectualmente, às vezes, né, nós nos colocamos numa postura em que nós estamos... né, eles são burros, eles são irracionais. Não, eles têm provado que eles não são irracionais. E aí, né, esse mapeamento, né, Letícia fala do Brasil Paralelo, mas a gente teve aqui um ex-estudante, né, aqui do curso de História, que agora está fazendo o mestrado, e que ele está trabalhando com mapeamento, né, de canais de direita, de extrema-direita. Ele já fez um trabalho, né, com um recorte menor aqui no TCC, e aí ele faz esse mapeamento, e são muitos canais, mas eles são muito acessados. E aí ele tentou fazer um comparativo entre canais de esquerda e canais de direita. Né? E os canais de esquerda, né, não de esquerda, os canais... mais progressistas, né? Não necessariamente de esquerda, mas os canais são muito menos acessados. Então, assim, e é o que a gente está falando do enfrentamento. Como é que se enfrenta? Como é que se lida com isso? Até porque os mecanismos que são utilizados são muito diferentes. Né? A gente tem o gabinete do ódio. Então, assim, é uma projeção, né, de fake news, de, enfim... Que vão ser utilizados e que, né, nós não vamos lançar a mão desses mesmos métodos. E aí, como é que faz? Né? E por isso que eu, né, tendo a concordar
com você, Caroline, que o negacionismo ele está para além de uma questão de desinformação, né? Está além de uma questão só histórica, né? Tem outros elementos, né? E que elementos esses e como que nós podemos enfrentar esses elementos? São as questões que eu queria colocar. E eu fiquei curiosa, Letícia, depois, se você puder me falar, como é que vocês, né, a sua equipe, enfim, né, que trabalha com você, como é que vocês acessam esses grupos fechados? Porque né, eu coordenei, né, eu sou da Rede de Direitos, História e Memória, e eu coordenei um simpósio na Ampul recentemente. Tinha muitos trabalhos de, né, jovens pesquisadores que têm trabalhado, né, com essa questão da extrema-direita, bolsonarismo, enfim. E tem sido muito difícil para eles. Assim, todos relatam a dificuldade. E alguns, assim, em termos de terem que se infiltrar mesmo em lugares. E aí eu queria, né, que você só falasse um pouco sobre isso.